está, coroado em majestade, reina sobre o céu. Ele reina, Ele reina. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou e hoje vivo está. Ele vive, Ele vive. Digno de receber a honra, digno de receber a glória, digno de toda adoração para sempre. Digno de receber a honra, digno de receber a glória, digno de toda adoração para sempre. Sobre o trono o Cordeiro está, coroado em majestade, reina sobre o céu. Ele reina, Ele reina. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou e hoje vivo está. Ele vive, Ele vive. Digno de receber a honra, digno de receber a glória, digno de toda adoração para sempre. Digno de receber a honra, digno de receber a glória, digno de toda adoração para sempre. Cristo vive, Ele reina para sempre. O seu reino é para sempre. Cristo vive, Ele reina para sempre. O seu reino é para sempre. Cristo vive, Ele reina para sempre. O seu reino é para sempre. Digno de receber a honra, digno de receber a glória, digno de toda adoração para sempre. Digno de receber a honra, digno de receber a glória, digno de toda adoração para sempre. Saudos irmãos com a paz do Senhor, é um motivo de alegria de estar mais uma vez aqui, trazendo a palavra de Deus ao coração de vocês, que o Senhor venha me capacitar, me ajudar para estar entrando agora na casa de vocês, na vida de vocês. E eu vou pedir para que nesse momento nós venhamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, agradecendo por até aqui Ele ter nos sustentado, até aqui Ele ter nos guardado a minha casa, guardado a sua vida e a sua família. Amém? Então feche agora os seus olhos aonde você estiver.
Que o Senhor venha agora me capacitar, né? Me capacitar para que não venha falar do homem, da mulher Cristiane, mas venha falar o Espírito Santo de Deus através da minha vida, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, Pai, eu agradeço por mais esse dia, Senhor, por essa terça-feira que o Senhor nos concedeu de poder acordar, de poder, Senhor, mais uma vez, respirar o ar que o Senhor nos deu. Senhor, eu agradeço por cada vida, por cada alma, Senhor, que está agora comigo, através, Senhor, dessa câmera, que o Senhor venha, meu Deus, cuidar de cada um, que o Senhor venha continuar, Senhor, cuidando da sua casa, da sua família, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a cada vida, Senhor, que vai ouvir esta palavra, e que a partir de agora, meu Deus, não seja eu, mas seja o Espírito Santo falando através da minha vida, Senhor, para alcançar a vida desse irmão e dessa irmã que está aí do outro lado, escutando, Senhor, esta palavra. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou pedir para que você que está na sua casa pegue a sua Bíblia e nós vamos abrir em Lucas 15, 11. Eu vou falar, ontem nós estávamos orando no domingo na igreja e o pastor estava comentando nessa palavra, antes que ele me chamou para pregar, e aí eu falei, meu Deus, que na hora eu falei, o que eu vou preparar, né, para ministrar? Porque mesmo que a gente leia a Bíblia, tudo, a gente tem que, né, como posso dizer, a gente tem que pedir direcionamento para o Espírito Santo, né? Não é qualquer coisa que nós vamos falar, mesmo que a gente saiba da Bíblia. E aí eu estava, na hora que ele falou se eu podia ministrar, aí vem aquele, o que eu vou pregar? E naquele mesmo dia ele falou sobre essa passagem da Bíblia. Nós estávamos comentando sobre essa passagem e aí Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo tocou no coração, que seria essa palavra que eu iria trazer para os meus irmãos nesta noite. Amém? Então eu vou começar a ler aqui, a parábola do filho pródigo. Continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, pai, dai-me minha parte da herança. E ele repartiu os bens entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gastado tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se empregou com um dos cidadãos daquela região, e este o mandou para seus campos, para apacentar os porcos. E ele desejava fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? E eu me levantarei e irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Levantou-se e foi até o seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho gordo. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou, teu irmão voltou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para me alegrar com meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, tu mandastes matar para ele um novilho gordo? Então o pai lhe respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo, a tudo que eu tenho é teu.
tudo que eu tenho é teu. Entretanto, era necessário que comemorássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. É uma palavra conhecida, que é sobre o filho pródigo. Só que agora, nesta noite, eu não quero me atentar no filho, eu quero me atentar aqui nessa palavra no pai. O pai, na atitude desse pai, né? Aqui era Jesus falando, Jesus estava falando para os fariseus sobre a importância que Deus, a alegria de Deus, na verdade, né? Quando recebe um pecador, quando ele se arrepende e volta para casa. Então ele vai dar aqui vai fazer várias parábolas para mostrar a alegria que Deus tem quando alguém que se desviou, quando alguém que não está mais na igreja, quando alguém que pecou, ele volta para a casa do pai. Então ele vai dar várias parábolas, né, aqui em Lucas, e um deles foi esse do filho pródigo. E o que chama atenção aqui nesse texto do filho pródigo é exatamente a reação do pai, né? O pai tomar essa atitude de deixar o filho ir. Porque aqui, quem conhece um pouco da história da Bíblia, a gente sabe que os filhos não tinham muito esse negócio de chegar no pai e fazer o que quer. Não. Apesar que ele pediu para o pai, só que eles tinham que honrar o pai. Então, se o pai falasse para ele, não vou dar uma herança, que a gente sabe, herança só se dá se o pai tivesse morto. E o pai estava vivo, o pai não tinha morrido ainda. O pai desse rapaz ainda era vivo. E o filho chega nesse pai e fala para o pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte que me cabe, porque eu quero conhecer o mundo, quero ir lá para fora, não quero mais ficar aqui. E o pai, a gente vê aqui que a atitude do pai, que ele vai e faz isso. Sendo que ele não precisava fazer, porque ele não estava morto, então por lei ele não precisava fazer isso. E outra, porque naquele tempo o filho tinha que honrar o pai. Se o pai falasse, não vou vender, ele não iria vender e ponto. Né? E se o menino batesse o pé e reclamasse, ele podia ser até julgado pelos anciões. E quem conhece a lei de Moisés, se o filho desonrasse pai e mãe, ele poderia ser até apedrejado, né? O castigo era grande. Mas o pai não. O pai, o que ele fez? Você quer ir, meu filho? Vai. E o que me chamou a atenção aqui? É que muitas vezes a gente dentro da igreja é assim. Quantas vezes dentro da igreja as pessoas se revoltam ou acham que o mundo vai ser melhor, ou acha que lá fora as coisas vai ser melhor para ele e acaba fazendo o quê? Eu vou sair. E um grande erro que a gente comete, a mãe, o pai, um pastor, um líder, e é para você que eu quero pregar nesta noite. Que às vezes você pode estar passando por essa situação. Às vezes alguém não quero mais ir, não quero mais estar, e você está ali prendendo. Gente, a pior coisa que tem é forçar alguém a fazer alguma coisa que ele não quer. Ir para a igreja, orar, fazer as coisas forçadas. E aí eu pergunto, será que Deus está recebendo? Será que se esse pai podia falar, não vou te dar, mas será que aquele filho ia estar feliz ali dentro? Como que ele ia ser ali dentro? E às vezes dentro da igreja é assim, eu já ouvi gente falar, eu não vou para a igreja hoje porque eu apanhava para ir para a igreja quando eu era pequeno. Pais que obrigavam os filhos a estar ali dentro. Você acha que Deus quer? E muitas vezes nós, fazemos isso. Eu sei que é por amor, porque a gente sabe o que é lá fora. Você acha que esse pai aqui não sabia tudo que esse filho ia passar? Esse pai sabia e com certeza ele falou. Lógico que ele não deu de mão beijada, ele deve ter falado para o filho. Filho, você está começando a vida agora, era o filho mais novo. Você vai sair lá fora, você não sabe o que te encontra lá fora. E muitas vezes a gente quer proteger por causa disso. A gente fica com medo, porque a gente sabe, vai lá para fora o que vai fazer. Mas infelizmente, ou felizmente, às vezes a gente tem que deixar as pessoas pagarem pelas consequências. Esse pai fez isso com esse filho. Ele falou, você quer ir? E você acha que se você quiser ir, Deus vai colocar um anjo ali na frente da porta e vai falar, não, aqui você não passa, você vai ficar dentro da igreja? Não.
É aquele livre-arbítrio. Pode ir, meu filho. Eu já saí da igreja, eu já fui um filho pródigo. Eu já fui um filho porque a gente pensa assim, eu sou presa à doutrina, eu tenho que ficar regradinho, eu tenho que me falarem o que eu tenho que vestir, como que eu tenho que andar, e a gente acaba achando que a gente é escravo dentro da igreja, que a gente tem que viver embaixo de uma doutrina, e aí o inimigo começa a colocar isso na nossa cabeça. Aí a gente pensa o quê? O mundo, eu vou ter liberdade, lá fora vai ser muito melhor, lá fora eu vou poder fazer o que eu quiser, eu sou livre. Aí, quando você tenta voltar, quando você saiu, porque Deus vai deixar, Deus não me proibiu de ir, Ele deixou eu ir. Só que aí, quando você começa a ver que o mundo não é o que a gente vê na tela das novelas, diversão, curtição, aí a gente começa a falar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas é aí que a gente vê o quanto a gente é escravo e o quanto a gente é preso, não por uma doutrina, mas pela droga, pelo vício, pela prostituição, pelo adultério. Aí sim você vira escravo do pecado. Aí sim você fala, agora eu vou voltar, e não consegue. Aí é quando a gente percebe que aqui dentro eu era livre. Aqui dentro eu podia ser feliz sem precisar de droga, eu podia fazer a bagunça com meus amigos sem traição, sem mentira. Aí eu ia para casa e eu dormia cheia do Espírito Santo e não vazia de uma balada. E não deitava numa cama sabendo qual prejuízo eu tive lá fora. Se voltar, porque muitos infelizmente não voltam. Então, essas consequências, infelizmente, às vezes a gente tem que deixar que a pessoa passe. Aí você vai falar, então Cris, eu tenho que desistir do meu filho, eu tenho que falar? Não, irmã, pelo contrário, desistir jamais, mas muda a estratégia. Para de falar. Sabe por quê? Porque quando a gente fala muito, quando a gente começa a falar muito, a gente se torna chato. Eu sei disso porque aconteceu com pessoas que estavam querendo sair daqui da igreja e quando eu ia falar, a pessoa até falava para mim. E uma vez o Espírito Santo falou para mim, deixa que aí vai. Então às vezes a gente tem que fazer como esse pai. Abrir as portas e deixar ele ir. E esperar que as consequências vão vir. Então o que você deve fazer? Orar. Eu tenho certeza que esse pai não deixou de orar 1 minuto. Ele não deixou de buscar 1 minuto pela vida do seu filho. Ele não foi atrás, ele não proibiu de ir, mas eu tenho certeza que ele continuou em oração. Então, ore. Não vou falar para você, não, desista do seu filho, deixa ele ir, se ele não quer ir para a igreja, deixa para onde ele quer ir. O que eu falo não adianta ficar falando, porque se você for falar, pastor, líderes, a igreja não presta, o pastor não presta, a igreja não presta, tudo é ruim, para eles tudo é ruim. A pessoa que quer se desviar, você pode falar o argumento que for, a pessoa vai sair. A pessoa vai ir para o lugar, porque ela já está com aquilo na cabeça. Então não adianta você ir lá, ficar falando, ficar sendo chato como eles falam. Não. Então a melhor coisa que você tem que fazer é falar como esse pai. A porta está aberta. E pode ter certeza, se você continuar em oração, continuar buscando, eles vão enxergar como esse filho, que o mundo não tem nada lá fora. O mundo não tem nada para oferecer para os nossos jovens. Eu sei que é muito triste, eu sei que é muito difícil. Eu mesmo até hoje, às vezes eu vejo alguns jovens daqui da igreja que saiu, que estão bebendo, o meu coração dói e dá vontade, de ir lá e falar um monte. Mas eu falo, não vai adiantar porque eles estão cegos, porque eu já passei por isso. Eu já fui um filho pródigo.
E quando as pessoas vinham falar para mim, eu falava a mesma coisa, um dia eu volto, um dia, se Deus tiver misericórdia, se Deus... Mas pode ser que amanhã não tenha mais tempo. Então é essa palavra que eu quero deixar para você, pai, eu quero deixar para você, vó, vô, pastor, líder. Se você está passando por essa dificuldade, aconselha, mas não prenda. Não prenda, sabe por quê? Quantas vezes, eu acho que até vocês, pais, eu acho que vocês ou pastor, vocês devem saber, de pessoas que vivem dentro da igreja, nascem dentro da igreja, e depois que o pai falece, a primeira coisa que os filhos fazem, ó, sabe por quê? Porque eles não iam por amor a Jesus, eles iam porque eram obrigados pelo pai. E você tem que pensar que amanhã ele pode não ter você. Então ele tem que ter esse desejo de estar na casa do pai. E como ele vai ter esse desejo? Vendo as suas atitudes. Eu escuto muita mãe falar para mim assim: eu queria tanto que meu filho fosse para a igreja, queria que ele se firmasse, mas eu vou olhar, nem a mãe vai. Então pensa na sua salvação. Pensa se você está indo, se você não tivesse firme os seus passos, porque nós estamos vendo os dias tão maus, as coisas estão, os cercos estão se fechando. Então busca pela sua vida e continue orando pelo seu filho, continue orando pelo seu esposo, continue orando pela sua casa, que quando você menos esperar, não é você que vai pedir, vamos para a igreja, é ele que vai falar, mãe, pai, vamos à igreja. Eu tenho certeza que esse desejo vai surgir no coração. Porque é isso que você tem que pedir. Pai, que esse desejo surja no coração do meu filho. Venha surgir para que ele tenha o desejo de estar dentro da tua casa, para que ele esteja te buscando, seu esposo, seu liderado, seja quem for. Comece a orar para Deus brotar esse desejo de estar no coração. E não que você tenha que ficar mandando, obrigando, exigindo, ameaçando. Amém? E quero, para finalizar, eu quero falar agora também com quem saiu, com esse filho pródigo aí, se você está fraco, ou se você saiu, ou se você está pensando em sair. Eu falo para você, lá fora, jaz do maligno, como diz, não tem nada para te oferecer. E muitas vezes a gente, que nem quando eu estava lá fora, eu ficava pensando, mas se eu voltar, a gente pensa nos irmãos mais velhos, né? Nos que já estão dentro da casa, que a gente vai tem vergonha, eles sabem o que eu fiz, e acaba não indo por causa dos irmãos. E eu não vou falar para você que não aconteça, porque aconteceu, até aqui aconteceu. Se você acompanhou aqui a leitura e depois você pode ler, o irmão mais velho aqui, ele também não aceitou. Ele achava um absurdo. O pai agora dá até uma festa para um filho que saiu e usou todo o dinheiro em prostituição. E ele também não aceitou. Então, às vezes você vai voltar para a igreja, às vezes eu não vou falar para você não, vai estar todo mundo de braços abertos, vai ter aquele que vai te olhar torto, vai ter aquele que vai falar, esse não é digno de estar aqui. Mas o pai lá em cima vai estar dando uma festa. E para quem que você está indo para a igreja? É pelos irmãos ou por Deus? Então é ele que importa, é o pai, é o seu pai que importa, é aquele que está lá em cima. Então não deixa o inimigo colocar isso, não deixa ele colocar isso, porque uma hora o Espírito Santo vai lá tratar com aquele irmão mais velho, como o pai fez aqui, e vai lá explicar para ele. Tudo que eu tenho aqui é seu, o seu irmão estava perdido e agora achou. Então, se você saiu da igreja, se você por algum motivo está sem forças para vir, não deixa de vir. Assim que a porta do templo abrir, a primeira coisa que você faça, volta para a casa do pai, ele está te esperando. A sandália está pronta, o anel para colocar no seu dedo, o novilho já está separado, ele só está esperando o filho entrar pela porta. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor te abençoe e guarde a sua casa, a sua família, e que nós possamos voltar logo para adorar no templo todos juntos, amém? Agora eu quero fazer uma oração de agradecimento. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Obrigada, Senhor, por esta palavra, que essa palavra, Senhor, venha entrar na vida de alguém, no coração de alguém e possa, Senhor, mudar, Senhor, o caminho. Se tem alguém, Senhor, nesta noite com desejo de parar, se tem alguém, Senhor, que tem se sentido fraco espiritualmente, Pai, que essa palavra, Senhor, de alguma forma venha entrar no coração e venha mudar, Senhor, essa decisão. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada família deste lugar, por cada família que está ouvindo esta oração, por cada família, Senhor, que está, Senhor, aí no mundo, meu Deus, passando por essas dificuldades, às vezes por alguma situação financeira ou por questão de saúde, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor ainda continua guardando, continua cuidando de nós, Pai. Então, Senhor, eu peço que nesta noite o Senhor venha guardar cada vida que pacientemente me ouviu nesta noite, e eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.